Olá! Hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma leitura de um livro de impacto na vida de pais e mães de meninos. O livro Educando Meninos, de James Dobson, é para você, papai ou mãe, que querem orientar os seus filhos para que eles sejam emocionalmente saudáveis e responsáveis. O livro estabelece princípios para a construção do caráter do menino através de valores cristãos, para ele ter mais responsabilidade, para ter autodisciplina e saber como tratar as outras pessoas. E agora, se você clicou nesse vídeo, é porque você deseja se aprofundar nesse universo familiar. Então já deixa seu like e vamos para as principais ideias abordadas pelo autor nesse livro. E a primeira ideia que o autor trata no livro é sobre a confusão moderna da masculinidade. O autor vem nos trazer para refletir como o mundo moderno tem tentado desprezar a masculinidade dos homens, tentar diminuir a masculinidade, tornar esses homens mais femininos, mais dóceis, mas uns homens menos agressivos. Então vem fazer contra o que a palavra de Deus vai falar sobre a masculinidade, vai contra os princípios da palavra de Deus sobre masculinidade. Então agora quer tornar os homens mais femininos e ele vai falar isso para nós. Vem tratar de ideias sobre o que as feministas querem que os homens se tornem, o que a mídia tem abordado sobre masculinidade. Sempre quando mostra um homem, é um homem que tem menos valor, um homem que é menor do que a mulher está sempre superior a esse homem. Então ele vem trazer dessa confusão e isso vai gerando impacto na vida dos meninos. Desde muito pequenos, os homens vão sofrendo essas influências, os homens vão ficando calados, os homens vão deixando o seu papel de líder do lar, de sacerdote do lar, porque essas influências têm gerado grande negatividade na masculinidade dos homens. E o autor também vai falar, nos levar a refletir sobre as propagandas. Às vezes até as propagandas, elas estão menosprezando a masculinidade. E os homens, muitas vezes, eles têm achado engraçado as piadinhas que ferem a sua masculinidade e que deixam a mulher superior. Então, o mundo, a mídia, tudo está voltado contra os meninos. É isso que Dobson vem falar para nós e vem nos fazer refletir de como então os pais devem tratar esses meninos, como os pais devem proteger esses meninos dessa grande influência moderna da mídia, das redes sociais, de tudo. Ele fala que tudo está envolvido contra os homens, tudo está envolvido para diminuir, menosprezar esses homens, tentar parar esses homens, a forma que são educados esses meninos, tudo isso, esses pensamentos que vêm sendo trazidos aí para nós, até mesmo para nós cristãos, nós temos aceitado essas ideias e nós temos ensinado os nossos meninos, feito com que os nossos meninos se tornem meninos que não são homens. O autor traz ideias, traz dicas de como você, pai, deve agir para aumentar, para trazer a verdade sobre como é ser homem. E aqui vai algumas dicas para vocês, pais, que querem ajudar os seus meninos a serem másculos, serem homens de verdade. Fale sobre masculinidade com seus filhos. Não fiquem acanhados, não fiquem aí com medo de agir como homem. Seja homem, que o seu filho ele vai olhar para você. Você, pai, é o grande exemplo. Você é muito importante na criação dos seus filhos. É muito importante como você age com seu filho vai determinar. O autor fala que determina como esse homem vai ser na vida adulta. Então, converse sobre a masculinidade bíblica. Traz para o seu filho exemplos de como Deus fala que o homem deve ser, exemplos de homens de verdade que tem na palavra de Deus. Seja você, pai, o homem, o maior exemplo de homem de verdade para o seu filho olhar para você e querer ser um homem de verdade também. E você, pai, tem a grande responsabilidade de fazer com que o seu filho se torne um homem de verdade. Então você deve ser um exemplo positivo de masculinidade, de homem na vida do seu filho, porque o seu filho, ele aprende com você, o seu filho vai olhar para você e vai se tornar um homem parecido, melhor ou pior do que você. Você que vai mostrar como seu filho deve ter controle emocional, como ele vai refrear essa impulsividade que ele tem, essa vontade de guerrear, de bater. Você que vai ensinar ele esse autocontrole. Você tem que ter o autocontrole e você vai ensinando para ele através do exemplo, de conversar com seu filho. Muitos pais têm medo de conversar com seus filhos, não brincam, não disponibiliza tempo para brincar com seus filhos. E brincadeiras de homem mesmo, o autor fala. Muitas mães falam assim, nossa, isso é muito agressivo.
Mas os meninos precisam dessas brincadeiras de luta, de guerra, porque isso forja a masculinidade dele. James Dobson ainda vai falar pra gente assim, ó, encoraje os seus filhos a expressar emocionalmente. Muito do passado ainda se tem hoje, né? Que os meninos não podem chorar, os meninos não podem expressar suas emoções, mas aí os homens crescem e não sabem lidar com as suas emoções. Então, pai, mãe, encoraje os seus filhos, seus meninos, assim, expressar suas emoções. Porque quando eles expressam suas emoções, eles vão saber lidar com as suas emoções. E não prive eles de chorar. O autor fala que é muito difícil quando os pais falam, menino não chora, isso é coisa de menina. Não, você tem que ponderar, você tem que saber ensinar os seus filhos também a controlar suas emoções, porque isso é muito importante. Porque quando ele chegar na vida adulta, ele vai saber como controlar seus impulsos, como controlar suas emoções, como tratar bem a sua esposa na forma emocional, não agredir as pessoas, porque isso, como ele diz, já é instinto do menino, essa agressividade, essa força, essa vontade da guerra, da briga. Isso já é do menino, isso já é dele, mas é possível melhorar, é possível contornar, é possível você fazer com que o seu filho agora aprenda a ter controle, aprenda a como tratar bem as pessoas, que às vezes um excesso de raiva, às vezes os meninos têm um excesso de raiva, então você tem que ensinar ele como controlar. Mas não é falando pra ele, não chore, não se expresse, menino não age dessa forma. Não, ensine seus filhos a forma correta de expressar suas emoções e assim seu filho vai ser um homem que sabe se expressar também quando for na vida adulta. A segunda ideia que o autor traz é a importância da figura do pai, porque ele fala que o pai é um modelo para a masculinidade, é um modelo de autocontrole, é um modelo de força, é um modelo de homem, é o primeiro modelo de homem que o menino vai ter contato, é o primeiro modelo que ele vai olhar, é o primeiro homem que o menino tem contato, é o seu pai. Então seja você esse homem másculo, esse homem forte, esse homem que expressa bem, esse homem de caráter cristão, esse homem que influencia e trata bem as pessoas. Então o seu filho, ele vai aprender sobre masculinidade. Você pode falar, pode dar exemplo, mas ele vai olhar para o seu exemplo. Ele vai olhar como você age com as pessoas, como é a sua força, como você é masculino, como você se veste, como você se porta como homem. Esse filho vai olhar para você. Então você é o maior modelo de masculinidade dos meninos. E os estudos mostram que os meninos que têm uma figura paterna e têm bom relacionamento com seus pais, eles são meninos mais bem-sucedidos, tanto no decorrer da vida pré-escolar, na vida universitária, eles têm mais sucesso. E também eles têm mais sucesso na vida adulta. Esses meninos, eles têm menos probabilidade de se envolver com drogas, de se envolver com brigas, de serem presos. Então, ter uma figura paterna é muito importante. E esse relacionamento entre o pai e o filho deve ser relacionamentos saudáveis. Como eu costumo dizer, e o autor também traz essa ideia, é que você não deve ser só a figura do pai. Você deve ser um pai constante na vida do seu filho. Você deve estar presente e ser presente. Não é só ter a figura, porque se tem só a figura e esse pai não faz nada para se envolver emocionalmente com seu filho, ele não vai adiantar de nada. Não é verdade? Porque você não é só estar ali estátua, não é só uma figura na parede. Você precisa se envolver com seu filho, você precisa tirar tempo para o seu filho, se dedicar, conhecer o seu filho e assim você vai desenvolvendo esses relacionamentos saudáveis com seu filho. E o autor traz aqui outras dicas de como os pais podem desenvolver esse bom relacionamento com seus filhos. Como eu disse, tirando tempo para os seus filhos, indo pescar, fazendo atividades masculinas com seus filhos, por exemplo, ir para uma pescaria, ir para uma caça, ele dá exemplo de caça. Ele também fala sair só você e seu filho, e jogar um futebol, fazer alguma coisa que expressa que é coisa de homem. Mas ele fala também que às vezes, muitas vezes os pais não tiram esse tempo, falam, não, meu filho não precisa disso, e aí passa-se o tempo e quando chega lá na vida adulta, os pais querem compensar isso. Mas eles não desenvolveram um relacionamento com seu filho, aí seu filho vai falar, não tenho tempo para o senhor também não, pai, agora não dá, porque às vezes você ensinou seu filho o tempo todo isso.
Então tire tempo pro seu filho, para você conhecer, ter bom relacionamento com ele. E quando ele chegar na vida adulta, ele vai ter prazer também de estar na sua companhia. Então fica a dica para você, pai, que quer que o seu filho seja bem-sucedido na vida, tenha mais tempo de qualidade com ele e se envolva mais nas atividades dele, esteja presente, elogie, fala com seu filho, expresse o seu amor por ele, como você é feliz de ter ele na sua vida, e assim você vai ter um filho que vai ter sucesso na vida, que vai ser uma pessoa de bem, e você vai se alegrar todos os dias por esse filho que você tem. E a terceira dica que o autor traz é desenvolver um caráter cristão no seu filho. E é responsabilidade dos pais desenvolver esse caráter cristão para que seu filho venha ter autocontrole, para que seu filho venha desejar ser um bom cristão. Então, vai depender de nós pais tudo isso. E você deve tirar um tempo para ensinar isso para o seu filho. Não é só falar para ele, você deve fazer isso, mas você não tira tempo, você não dedica tempo para ensiná-lo como ser, como desenvolver esse caráter cristão, como desenvolver boas qualidades, como desenvolver outras habilidades. Você também é que deve ensinar sobre o seu filho, sobre trabalho, como trabalhar, criar uma profissão. Você deve ensinar ao seu filho sobre habilidades. Nesse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas precisam ser proativas, as pessoas precisam saber falar. Então, assim, essas habilidades são possíveis e elas aprendem dentro do lar. Também deve ensinar os meninos a cooperar, a trabalhar, a fazer alguma coisa. Devem não deixar o menino aí, ocioso. Não, isso não coopera em nada para a masculinidade dele. Então, você tem que fazer com que você tem que ensinar sobre trabalho, ensinar sobre dinheiro, ensinar sobre finanças. Você deve preparar o seu filho para o mundo. Você deve preparar o seu filho para ser um cavalheiro, como tratar as mulheres, tem que tratar bem as mulheres, ter boas regras. Tudo isso passa dentro do lar. Tudo isso é possível você ensinar o seu filho. E também o seu filho precisa de regras. Você não pode ter medo de dar regras para os seus filhos e fazer com que eles cumpram essas regras. Você precisa discipliná-los em amor. Então, tudo isso se passa para que esse menino, para que ele seja forjado, esse menino seja forjado e chega a ser um excelente homem. Um homem que as pessoas olham e falam, olha, esse menino, esse homem é de valor. E hoje nós temos visto cada vez menos isso acontecer na nossa sociedade. E os meninos têm sido cada vez mais agitados, mas é possível esses meninos sim ter a masculinidade elevada, serem homens de verdade, honrar o seu lar, honrar a sua família, mas isso eles aprendem ainda quando são meninos. E é nossa responsabilidade de mãe, de pai, ensinar os nossos filhos. Eu preparei mais esse vídeo que aparece aqui na sua tela, que vai te ensinar como ser pai e mãe de meninos. Eu te aguardo lá!